Nós pudemos observar que Emmanuel, na sua abordagem sobre a morte, ele, classicamente como um magnífico professor, ele faz questão de frisar que nós estaremos no passamento ligados aos nossos estados emocionais, principalmente aquele que permaneceu em condição de monoideísmo, de uma ideia fixa no bem ou no mal, dependendo da conquista de cada um. Portanto, é indispensável que nós nos preocupemos com as nossas emoções, com o nosso comportamento. Por quê? Para não só pensando na morte, mas sim pensando na vida. Porque é maravilhoso que nós nos preparemos para uma vida melhor, né? Para usufruirmos de boas conquistas. Portanto, para isto, nós precisamos começar a agir desde agora. Refletirmos desde agora o que é mais importante na nossa vida. Amar. Sempre vamos tomar isso como referência. Por quê? Porque foi a mensagem do Cristo. E o último dos avatares que passou para iluminar este nosso planeta foi Jesus Cristo. Nós tivemos um grande avatar com fenômenos excepcionais e com realizações imensuráveis, chamado Sri Satya Sai Baba. A vida deste grande homem foi fenomenal. Os feitos que ele realizou na Índia, os hospitais, as escolas, os hospitais que ele criou, de uma maneira fantástica, né? Nós passaremos aqui vários vídeos falando sobre a vida de Satya Sai Baba, né? Mas ele não conseguiu deixar um aspecto de moralidade e um código civil como Jesus deixou. Jesus deixou para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, o código de moral civil que Jesus nos deixou é usado por toda a humanidade. Amai-vos uns aos outros. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Sermos indulgentes. Sermos benevolentes. Então, é uma mensagem universal. Jesus nos trouxe uma mensagem universal. Satya Sai Baba trouxe, mas voltada para o clã indiano, praticamente. Né? Os seus fenômenos são inquestionáveis. São inquestionáveis. Um médium de efeito físico que poucos conseguiram fazer igual. Não é? Mas o Cristo foi o transformador. Foi o único que conseguiu dividir a humanidade em duas épocas. A pré-cristã, pós-cristã. A antes do Cristo e depois do Cristo. Né? Continuando, Joana nos diz o seguinte, falando do medo, não é? Diferentes manifestações do medo. Disso apresentam-se inumeráveis medos. Ela vai
colocar alguns aspectos do medo. Medo da perda do emprego, medo da perda de objetos valiosos ou de grande estima, medo de afeições compensadoras, medo da confiança de demais, medo de amar. O medo do desconhecido, do escuro, da altura, como eu já citei a vocês, de pessoas, de multidões, de animais e insetos que se apresentam como condutas fóbicas, são outros desafios perturbadores. Eu posso dizer para vocês, por experiência pessoal, são outras condutas fóbicas, são desafios perturbadores, que perturbam. Acrescentam-se a esses medos o medo de adoecer, o medo de sofrer, e ela inclui o medo de morrer. Como nós dissemos e lemos os dois aspectos da morte, por Gibran e por Emmanuel. Todos nós trazemos esta limitação. Por quê? Porque nós somos espíritos em trânsito, sabemos que esta vida não é a vida verdadeira e vamos partir daqui. Por isso que quando nós não nos preparamos, quando nós não abrimos a possibilidade da compreensão da vida, nós desenvolvemos o medo, nós desenvolvemos os estados fóbicos, né? Mas a doutrina espírita faculta a todos nós a compreensão da vida após a vida. Vários livros são citados, vários livros são psicografados pelas abnegadas mãos de Francisco Cândido Xavier. Histórias lindíssimas, as obras de André Luiz, não é? Que é o repórter do plano espiritual. Ele, a princípio, foi dito como sendo repórter do plano espiritual, porque foi o primeiro espírito que nos trouxe a claridade do mundo espiritual em detalhes, porque vários outros já haviam trazido a mensagem, não é verdade? Mas ele trouxe em detalhes no livro Nosso Lar, entende? E a sua sequência de estudos, né? Portanto, a doutrina, ela faz com que nós nos sintamos leves ao tratar desse assunto. Nós não tratamos desse assunto com um pesar, com uma tristeza, não. Nós tratamos com uma relativa alegria. Nossa, Francisco, mas então você acha que a gente deve ficar alegre por saber que vai morrer? Veja bem, a morte não existe. É sim uma porta que se abre para um novo plano de vida. E lá, consequentemente, nós iremos encontrar os nossos grandes amigos e familiares que antecederam a nossa jornada. Aqueles que foram antes de nós vamos acabar encontrando, se Deus quiser, não é? Dependendo do estágio que eles partiram, dependendo do nível espiritual de cada um, nós iremos encontrá-los, não é? Portanto, por que temer? Por que se perturbar? É uma verdadeira vida. São coisas diferentes em campo energético, mas vida é vida.
Só que nós fomos acostumados a pegar, a palpar as coisas. Nós não temos facilidade de entender a vida como um campo de energia. A vida é sublime. A vida é sublime, não é? E não é motivo para que a gente venha passar por perturbações tenebrosas. Não. A vida é de alta sublimidade e nós devemos nos preparar para o passamento. Ficar pensando? Não, não é ficar pensando. Ficar verdadeiramente vivendo intensamente, de tal forma que você sempre esteja atento ao que você for fazer, vigiando, vigilante, para não cometer mais erros, a fim de não sobrecarregar a nau da sua existência. Vamos voltar.